Voltando com o nosso cenário político desse sexto, olha, hoje é sexta, pronto, a notícia boa do dia é essa. Porque não teve para jogo, não teve para convidado. Hoje aqui estava todo mundo envolvido demais com o Jogo do Brasil. Estamos conversando sobre política. Participe, dê a sua opinião aqui sobre os nossos assuntos do dia, aqui no programa de hoje, comigo, Ivone Núvio Praxedes. Temos nosso Twitter, nosso WhatsApp e o nosso Instagram disponíveis sempre para você. Tem informação. Final de ano chegando e é hora de planejar o que fazer com o recurso extra que surge neste período, o 13º salário. O economista faz um alerta sobre o planejamento financeiro desse valor. Em tempos de preços em alta, dívidas para pagar contas em atraso, o 13º salário chega como um alívio para compor o orçamento doméstico. De acordo com a legislação trabalhista, a primeira parcela do 13º deve ter sido paga até o dia 30 de novembro. Já a segunda parcela, até o dia 20 de dezembro, é o que determina a CLT em relação aos trabalhadores com carteira assinada. Eu já recebi. Mas já gastou? Já gastei. Já recebi um antecipado. Foi mesmo? Aí já fez o que tinha que fazer, pagou dívida, o que foi que fez com o 10? Paguei minhas contas mesmo. Pagar a prestação da minha casa. Um dinheirinho extra que a senhora aproveitou para pagar as contas. Foi para pagar as contas, ajudar minha irmã, que ela está com o marido acamado. Estou pensando ainda uns projetos aí. Pagar conta. Também. Para esse economista, é importante planejar o uso desse dinheiro a mais que cai na conta de quem é assalariado no Brasil. O valor do 13º é o equivalente a um salário mensal integral a cada 12 meses trabalhados. Então, quem está menos tempo na empresa recebe proporcionalmente. É uma oportunidade para a pessoa procurar, às vezes, colocar as contas em dia, quem tiver com alguma conta aí pendente. É importante, se possível, fazer alguma reserva, justamente porque nós sabemos que as despesas de fim de ano serão maiores e principalmente no início do ano seguinte. E o especialista fala também sobre o que representa para a economia a injeção desse recurso extra, tanto do ponto de vista da iniciativa privada como do serviço público. Em grande medida e para grande parte das empresas, esse gasto adicional, ele retorna, em alguns casos, quase totalmente, e em outros em menor grau, mas há um retorno para a própria economia, para movimentar os negócios. Fica aquela coisa, viu, Vanu, para o trabalhador, é assim, a pessoa vê o dinheiro, aí vê as dívidas e vê um monte de desejo, um monte de coisa que queria fazer com esse dinheiro, uma viagenzinha, né? Fica assim naquela divisão, o que é que eu faço? A sugestão aí do economista é pagar as contas, pagar as dívidas. Você já gastou o seu 10º, Carol? Gastei. Ele quicou na minha conta, viu? Já foi. Chegou e já foi-se embora. Mas é isso. Pelo menos a gente começa o ano respirando um pouquinho mais aliviado. É verdade, Carol. E a gente que aguarda sempre o 13º, que aguarda sempre as festas de fim de ano, tem sempre um gasto a mais, né? Então, tá aí. A melhor dica é realmente pagar as dívidas, porque pelo menos a gente fica aliviado, né? Não fica ali temendo uma cobrança ou temendo aquela bola de neve que é uma dívida que sempre vai correndo juros e quando é cartão de crédito, então, nem se fala. Por falar em salário, Carol, tem aí uma informação com relação a salário, né? Eu ia entrar nesse assunto porque eu estou vendo aqui no Jornal Sensacionalista, eu adoro essa página, viu, Vanu? É bom. É uma página de humor, para quem não conhece, viu? Está aqui dizendo que se o Brasil perdeu e ficou em primeiro lugar, por que Bolsonaro também não pode? Perguntou um patriota. E é justamente sobre Bolsonaro que a gente vai falar. Brincadeiras à parte, viu, gente? Estou falando aqui de uma página de humor. Mas ele perdeu, só que já está com o futuro, a aposentadoria garantida, né, Vunu? Tá garantido. Vai ganhar melhor do que muito brasileiro. Além do salário que o PL pretende pagar, o presidente Jair Bolsonaro vai receber uma aposentadoria como deputado federal que lhe garantirá uma remuneração mensal próxima a R$20 mil. A aposentadoria de Bolsonaro, que
perdeu a eleição deste ano para Lula da Silva, do PT, foi concedida pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, em ato publicado na quarta-feira. De acordo com o ato publicado por Arthur Lira, Bolsonaro vai receber proventos correspondentes a 32% do subsídio parlamentar, acrescido aí de uma fração da remuneração fixada para os parlamentares. O salário pago a um deputado federal hoje corresponde a R$ 33.700. Assim, o valor a ser pago a Bolsonaro, segundo o ato, já a partir de 30 de novembro, ficará em torno de R$ 19.300. Em outros veículos de imprensa nacional, a informação é de que a aposentadoria deve ficar em torno de R$ 30 mil. Bolsonaro já recebe uma aposentadoria como capitão da reserva, R$ 11.900. Então, soma-se aí, vou botar os 20, né, Carol? 20 mais 11, 31. Mais o que deve receber do PL. O Ciro Gomes recebia algo em torno de R$ 26 mil. Vamos dizer que ele vai receber ali R$ 20 mil do PL. Então, já vai ali para mais de R$ 50 mil mensais. Fora os benefícios de um ex-presidente, que também tem a pensão, tem segurança, tem carro, tem motorista, enfim. Então, tem uma coisa, liso Bolsonaro não vai ficar. Pois é, você falou aí do que muitos brasileiros, mas eu digo que ele está melhor do que a maioria esmagadora dos brasileiros, né? O país que tem aí um número reduzido de pessoas que ganham aí uma renda mais alta. A maioria dos brasileiros ganham numa faixa abaixo de 2 salários mínimos. Então, ele pode não ter gostado do resultado por conta da questão do poder de estar no mais alto posto, mais alto cargo do nosso país. Mas em relação a problema financeiro, ao que vai ser depois de tudo isso, ele não tem mesmo, até porque tem um patrimônio aí estimado em muitos milhões, então dificuldade financeira ele não vai ter. Deve ser muito difícil não viver assim, né, Vonúvio? Não é difícil, Carol. Com dinheiro nada é difícil, né? Ruim é sem saúde, mas com saúde e com dinheiro fica tudo tranquilo. Agora, ninguém aqui, Carol, está dizendo que o Bolsonaro não tem direito, até porque ele vai receber. Se vai receber é porque tem direito. Tudo que vai receber vai ser dentro da legalidade. Não é nada ilegal. O grande problema, Carol, é que tem muitas pessoas que ficam segurando bandeirinha para político, que fica ali batendo palma, que fica exaltando, que fica colocando como um santo qualquer político de qualquer lado. Só que político, Carol, legisla sempre em causa própria. Se ele vai receber agora, dentro da legalidade, é porque no passado houve a lei, a aprovação por eles mesmos. Enquanto que o salário mínimo hoje está em 1.200 e alguma coisa, uma aposentadoria agora, como a gente viu aí de deputado, vai para lá, para R$ 30 mil. Então, eles estão pouco se lixando para quem está ganhando um salário mínimo. Eles querem fazer o deles. Pois é, o direito existe, né? Mas a desigualdade é imensa. Interessante é que o brasileiro perceba isso. A lei foi aprovada. Agora, para ela ser aprovada, houve uma tramitação, houve discussão. E o brasileiro precisa estar atento justamente a isso tudo que acontece ali nas casas legislativas. Porque veja só a disparidade, né? Você que está me assistindo aí, será que você ganha próximo a esses 30 mil reais aí? 30 mil reais a gente está vendo por baixo, né? Quando fez uns cálculos aqui por cima, vai passar aí dos 50, quando juntar tudo. Então, é o desejo de muita gente, seria o desejo de muita gente esse saláriozinho aí, né? Mas estamos no Brasil. Olha, e por falar em governo federal, o deputado federal Rafael Mota passou a integrar essa semana a equipe de transição do governo do presidente eleito Lula. Rafael vai compor o grupo temático do desenvolvimento regional, conforme portaria assinada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O grupo temático é responsável por propor políticas públicas e avaliar as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional e dos demais órgãos vinculados, como a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Paraíba, o DENOX, Departamento de Obras contra a Seca, Defesa Civil, SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDECO, que é a de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e a Agência Nacional de Águas e Saneamento.
além do parlamentar Potiguar, outros nomes do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, foram confirmados. Entre eles, o Denis Bezerra, que é do Ceará, também no GT de Desenvolvimento Regional, e a deputada federal Tabata Amaral, que é de São Paulo, para o grupo de Educação. E seguem os trabalhos da transição. Vonúvio, o presidente eleito Lula já está lá desde o início da semana, fazendo esse trabalho, fazendo articulações, já conversou muito com Arthur Lira, vem trabalhando, falou hoje à tarde, tenho aqui alguma informação, falou hoje à tarde sobre o perfil que ele quer no Ministério da Economia, falou da PEC da transição, mas não falou até agora de nomes, Vonúvio. Já existe aí várias especulações sobre vários nomes, mas não tem nada confirmado até agora. Não tem, e eu acho que já está passando da hora, porque a gente já está agora em dezembro e quem vai assumir o ministério, eu acredito que já está agora na transição. Já está até, inclusive, sabendo que vai ser ministro. Mas isso precisa ser publicizado, né? É preciso ser tudo muito transparente. É uma dificuldade que tem aí o grupo do presidente Lula, que é desta divulgação. Os relatórios da transição já estão sendo preparados, mas ainda estão sendo mantidos em segredo, né? É preciso, sim, que haja a divulgação, as pessoas precisam acompanhar. O mandato, a gestão não é de quem está lá, é do povo brasileiro. E é muito importante que o ministro já tenha ali a divulgação, Carol. Eu acho que existe a questão do assédio, né? Quando você divulga o nome ali, vai ser assediado, vai ser buscado, vai ser questionado por uma responsabilidade que ele ainda não tem, porque não é ministro ainda, mas é preciso que, pelo menos quem já está lá na transição, que saiba que vai ser ministro, ou que saiba que vai estar na pasta. A gente vê o Rafael Mota aí integrando a transição. O Rafael vai perder o mandato, né? Não foi eleito agora nas eleições deste ano, deixa a função de deputado em 1º de fevereiro, mas eu acredito que ele vai ter seu lugar no próximo governo, até porque, se não for isso, ele de fato deve politicamente se acabar. Olha, a gente tem aqui, estou tendo essa informação aqui através do Terra, há 8 horas foi publicada uma lista dos nomes mais cotados, uma lista atualizada dos nomes mais cotados, né? A expectativa é que sejam criados ou desmembrados até 11 ministérios e eleva o número total de pastas dos 23 até 34. Nomes já conhecidos da política brasileira como Henrique Meirelles e Marina Silva figuram ao lado de novatos no ambiente político como Flora e Bela Gil, cotados para assumir o posto anteriormente ocupado pelo marido e pai Gilberto Gil, à frente da Cultura. Temos aí, entre alguns outros nomes, Ministério da Economia dará lugar ao Ministério da Fazenda, do Planejamento e Comércio Exterior. O da Justiça e Segurança Pública deve abrir espaço para pastas da Justiça, Segurança Pública e dos povos originários. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos vai dar origem aos Ministérios dos Direitos Humanos, da Mulher e da Igualdade Racial. Também devem ser criados os Ministérios da Cultura e Pesca, atualmente reduzidos a secretarias. Os principais cotados para algum dos ministérios. O Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, já vem sendo realmente, inclusive, festejado, participado de reuniões dentro desta área. O Alexandre Padilha, médico, deputado federal pelo PT de São Paulo. O Rui Costa pode ser, ele é economista, está no 2º mandato como governador da Bahia. O Wellington Dias, Henrique Meirelles e o Pércio Arida, formulador do Plano Real e ex-presidente do Banco Central. Gente, é muito nome aqui, viu? Deixa eu ir só para planejamento, que são pastas importantes. O Fernando Haddad, tem o Pércio Arida, o Aloysio Mercadante e a Gleisi Hoffmann. Agora, já foi publicado hoje que a Gleisi Hoffmann teria sido informada de que não vai ocupar nenhum ministério, realmente. Que alguns nomes do PT vão, neste primeiro momento, estar fora para poder acomodar os demais nomes daquela frente formada pelo o presidente eleito Lula durante a campanha eleitoral. Como é PT, Vonúvio, é tipo assim, você é de casa, você vai ficar em outra articulação, que agora a gente precisa encaixar essas peças aqui, que estavam todas ali em cima do palanque,
e depois aí se vê o que é que vai se fazer o PT. Até porque tem eleição da Câmara e do Senado, né? E entra tudo nesse bolo aí. Entra tudo nesse bolo, justamente. A posição agora do novo governo, especialmente do presidente eleito Lula, não é nada fácil. De encaixar todo mundo, inclusive ter que encaixar e aceitar medidas como a continuidade do orçamento secreto, que são totalmente contra a política ideológica do PT. Mas isso aí é assunto para outros programas. Nosso tempo já está acabando. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje, Vonúvio. A gente agradece a audiência de você aqui no Cenário Político. A gente volta segunda-feira ao vivo. Muito obrigada. Segunda-feira a gente se encontra. Aproveite seu final de semana e até lá.